Diagnóstico agropecuário é sinônimo de inteligência e de respaldo para a tomada de boas decisões no campo. Afinal, toda análise em laboratório revela aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, viabilizando ajustes de rota, correções de gargalos e ampliação dos níveis de eficiência, produtividade e rentabilidade. Trata-se, portanto, de um mercado bastante estratégico para o agro nacional e que acaba de ser contemplado com uma importante movimentação, viabilizada pela fusão entre o 3R Lab, laboratório criado há 10 anos pelo Reagro, e a Ribersolo, que detém mais de 4 décadas de atuação. E para falar sobre esse grande passo, estamos aqui com o Fábio Corrêa, presidente do conselho da nova empresa, e com o CEO Vitor Monsef, de Almeida Campos. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Roberto. Muito prazer. Obrigado pela oportunidade da conversa, obrigado por estar aqui no estúdio da DBO. Obrigado, a gente que agradece. Tudo bom, Fábio? Prazer, Tudo bem, viu? você? Prazer, Roberto. Obrigado pela disponibilidade, poder falar dessa movimentação tão importante, né, para o agronegócio, que vai gerar com certeza muito impacto positivo, tanto na pecuária quanto na agricultura. Eu que agradeço. E para começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, Fábio, o 3R Lab e a Ribersolo são laboratórios de grande notoriedade, né, na agropecuária brasileira. E agora estão unindo forças, o que vai ser muito bom, né, para o setor. E quais foram as motivações por trás dessa união? O Roberto, primeiro um momento de muita alegria, né, para o 3R e para a Ribersolo. E o que motivou isso foi o encontro de empresas que acreditam no mesmo caminho. Né? Tanto o 3R Lab como a Ribersolos acreditam que a diagnose, o bom diagnóstico, né, ele é a base para que você tome uma boa decisão, tanto na agricultura como na pecuária. Então, além dessa busca de duas empresas que estão acreditando que podemos entregar muito mais, existe um encontro de uma empresa que tem um histórico de fortaleza, que é o 3R Lab, na área de análise nutricional, e o Ribersolos na área de análises agrícolas. Então, nós estamos diante de um momento que nós estamos unindo forças em expertises diferentes, mas duas empresas que têm a mesma busca. E mais importante do que isso ainda foi a identidade que houve entre os fundadores, entre as pessoas que criaram a história da Ribersolos, como do 3R Lab. Então eu sempre comento, né, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade, né, a boa oportunidade de visitar a Ribersolos, eu vi que existia uma identidade enorme de propósito de empresa, propósito de vida, identidade entre os fundadores, né? Então eu diria que foi uma coisa muito natural, algo que aconteceu e que está nos trazendo muita alegria. E você, Vitor, o que tem considerado essa importante movimentação? A gente na Ribersolo já estava há 44 anos no mercado e atualmente a gente já estava na segunda geração. Então os fundadores, meus pais, estão dentro do negócio e a Marina e eu, que estamos na segunda geração, há mais de 10 anos já dentro do negócio. E com algumas experiências internacionais que eu pude ter, eu via que a gente precisava buscar parceiros para criar uma musculatura maior e que a gente criasse uma sinergia de forças. E quando a gente conheceu o Reagro, a gente viu totalmente essa sinergia, como o Fábio comentou, a sinergia de valores dos acionistas e isso muito forte. E quando a gente olhava para as empresas, uma visão de futuro muito semelhante. Então, quando a gente encontrou essa sinergia total de competências, valores, visão e tudo mais, a gente entendeu que eram as pessoas certas que a gente precisava para estar com a gente e construir esse futuro cada vez mais sólido. Que bacana, é bom quando tem essa combinação de fatores que resulta nesse casamento, né? Antes de mais nada, sucesso para vocês, né, nessa caminhada. E quais são os objetivos estratégicos, né, os objetivos de negócio dessa nova empresa? Como que vocês pretendem impactar o agronegócio nacional a longo prazo? A gente tem uma sinergia muito grande de competências diferentes. Então, quando a gente vê a fortaleza que a Ribersolo tem dentro da agricultura, toda a fortaleza do 3R Lab na nutrição animal, e isso alicerçado por toda a parte de ensino e educação que o Reagro traz, a gente acredita muito em transformar os diagnósticos em cada vez mais, o diagnóstico de qualidade cada vez mais aplicável e trazendo isso cada dia mais resultado para o campo, para realmente a gente conseguir ter um agro fazendo mais com menos, realmente com uso racional de insumos, então impactar realmente o setor, não simplesmente fazendo mais análises. A gente não quer simplesmente juntar dois laboratórios e ser maiores, mas nós queremos realmente trazer muito mais inteligência para o diagnóstico, para a tomada de decisão aplicada no campo. E essa inteligência, Fábio, naturalmente impacta diretamente no bolso do pecuarista, do agricultor. Perfeito.
É impossível você tomar uma boa decisão, em qualquer área que seja, se você não fizer um diagnóstico bastante preciso, né? E eu acho que a grande busca é não entregar um laudo, não entregar um papel, um resultado analítico, e sim ajudar na interpretação desse laudo, ajudar a transformar esse laudo em conhecimento e principalmente em conhecimento aplicável que ele interfira tanto no bolso, favoravelmente no bolso do produtor, como também na melhoria da sustentabilidade do negócio dele, né? Sustentabilidade no amplo da palavra, né? Na parte econômica, na parte social, né? E, então o objetivo é isso, né? Criar uma central de diagnóstico que ela agregue inteligência na tomada de decisão e que isso permita ter um impacto extremamente significativo, né, no processo produtivo. E pegando esse gancho, como que está o cenário do mercado de diagnóstico agropecuário aqui no Brasil? De modo geral, pecuaristas e agricultores estão cientes, né, do potencial de impacto dessas análises em seus resultados? Minha visão, o cenário é muito positivo, porque existe uma lacuna, né, um delta muito grande do que é feito, do que potencialmente tem por se fazer. E muito isso acontece porque existe a dificuldade, às vezes, do produtor, né, não dificuldade causada por ele, mas pelas pessoas que estão levando o resultado a ele, de não mostrar para ele o impacto positivo, né? A diagnóstico custa muito pouco, né? Então, em relação ao custo de produção, ela não tem peso nenhum no custo de produção. Só que ela trabalha um diagnóstico bem feito, né? Um diagnóstico bem feito, ele trabalha nos itens de maior custo, né? Por exemplo, no histórico do 3R Lab, a nutrição é um item de impacto muito grande, né, no sucesso de uma fazenda de pecuária. E se você fizer um bom diagnóstico da nutrição, te permite fazer um balanceamento, né, uma dieta de alta rentabilidade e de alta capacidade produtiva. E a mesma coisa acontece com a análise de solo, né? Então eu vejo que o delta é muito grande, a oportunidade é muito grande, né? As empresas têm, tanto o 3R Lab como o Ribersolos, um histórico de crescimento muito significativo, né? Acima de 30%, e a certeza que tem muita oportunidade e muito por fazer. Mas não fazer análise por fazer análise, e sim fazer análise para poder entregar conhecimento. E aí o Reagro acho que pode contribuir bastante com isso. E pelo histórico da Ribersolo, Vitor, o que você tem considerado em relação a esse cenário, a percepção dos produtores, como que você está sentindo esse mercado nos últimos anos? A gente vê um mercado muito positivo e cada vez mais forte, olhando não simplesmente por aumentar a quantidade de diagnósticos feitos, mas olhando um pouco mais para a qualidade desse diagnóstico. Então, o setor é muito pulverizado, então se tinha laboratórios, vamos falar para tudo que é lado, e uma pulverização gigante, mas cada vez mais vem se atentando para qual é a qualidade do diagnóstico, e não só dentro dos laboratórios, mas por isso que a gente fala numa central de inteligência agropecuária, que como estão a qualidade das nossas coletas dessas amostras, como está sendo o resultado e a interpretação e aplicação desses resultados. Então a gente vê uma busca cada vez maior por um volume maior de análise, mas muito mais em cima de como eu realmente uso e qual é a qualidade desse dado. Quando a gente pega isso dentro da agricultura, a gente vê a questão das construções de perfil de solo, de busca por saúde de solo, e isso tudo é uma busca muito grande e que cada vez mais impacta positivamente, não só diretamente dentro daquilo, mas na sustentabilidade como um todo. Então a gente acredita muito no crescimento do setor como um todo, mas numa profissionalização muito maior desse setor inteiro. E a gente acredita muito que vir com capacitação, treinamento de pessoas e realmente educando esse mercado inteiro tem um potencial gigante. Mas tem muita gente fora desse jogo ainda. Tem muita gente fora desse jogo, tem muito para se fazer ainda, mas tem muita gente que às vezes está dentro desse jogo, mas pode aprofundar muito mais. E é isso que a gente acredita. Então a gente pode ter um nível de detalhamento muito maior do que a gente faz hoje e um uso muito mais intenso que realmente o custo de uma análise é muito pequeno perto do impacto que ela gera. Mas muitas vezes o que acontece por trás dessa análise é muito desconhecido. Então o que a gente quer é realmente levar muito mais informação para a gente conseguir mostrar para o mercado e o mercado realmente conscientizar cada vez mais do impacto que tem um diagnóstico bem feito e o quanto isso resulta e quanto isso traz de resultado direto para o produtor. E até aproveitando essa oportunidade, como que as análises laboratoriais impactam a pecuária e a agricultura? Quais exemplos que você pode compartilhar de rotas corrigidas, correção de gargalos, que naturalmente gera tudo que o produtor precisa, né? Melhoria de desempenho, sustentabilidade, melhoria na rentabilidade.
Como que na prática, exemplos práticos que a gente pode aqui mencionar para a nossa audiência? Perfeito, Roberto. A gente tem exemplos muito interessantes porque a gente vê que desde o uso tradicional, vamos falar da análise, já é extremamente importante, que a gente fazer o ajuste fino de todos os nutrientes e de tudo que você vai no teu planejamento agrícola inteiro com relação à nutrição de plantas, a toda a correção de solo e tudo mais. E isso já traz um resultado absurdo. Para ter uma ideia, dentro da agricultura, o uso de fertilizantes gera em torno de 30% dos custos das propriedades agrícolas. E o custo de um diagnóstico bem feito representa menos de 1% disso. Então, assim, é extremamente impactante. E quando a gente aprofunda mais nisso e a gente vai para a parte de, por exemplo, um case prático de construção de perfil de solo, a gente vê as incertezas climáticas como estão. E quando a gente vê o quanto um trabalho de uma boa correção de perfil e a gente entender realmente como que está aquele cenário daquela lavoura, a resiliência das culturas se torna muito maior. Então a gente vê esses dois impactos muito fortes. Um na sustentabilidade no dia a dia, se a gente estivesse em dias normais, mas ele muito mais impactado quando a gente vê os cenários de mudança e a resiliência que as culturas têm quando você tem um bom diagnóstico e uma boa interpretação dessa história. E você, Fábio? Pensando um pouquinho, né, na pecuária, né, nós temos um volume de terras em pastagem muito grande. E o Brasil está se tornando cada vez mais a referência de uma produção sustentável tropical, né, sistema de produção desse que vai ajudar muitos outros países. A gente precisa produzir mais carne em menor quantidade de área, né? E para você produzir mais carne, mais carne na mesma área, né, ou em menor quantidade de área, você precisa produzir mais pasto. Para você produzir mais pasto, você tem que ter um ganho de fertilidade do solo. Para você ter um ganho de fertilidade do solo, você precisa fazer um bom diagnóstico. E você precisa diagnosticar também a qualidade dos alimentos que estão sendo ofertados para esse animal. Então, pensando no presente, no futuro próximo, no futuro de longo prazo, né, eu preciso fazer um bom diagnóstico para tomar a melhor decisão, porque ela impacta tanto no bolso, como também na evolução necessária ligada à produção sustentável. Se nós intensificarmos a produção, né, uma pastagem degradada, ela emite muito carbono, o sistema emite mais carbono do que retém. Se eu intensifico essa pastagem, né, tem um trabalho da Embrapa que se eu triplicar a produção na mesma área, eu começo a reter mais carbono, né, do que emitir. Então eu começo a ter crédito, uma pecuária com crédito de carbono. Isso tudo só é possível se eu tiver um bom diagnóstico, né? E aí fica uma coisa importante de ser dita, que nós não vamos parar só no diagnóstico de solo, né, de fertilidade, diagnóstico de análise nutricional, né? O objetivo da fusão é montar uma central de diagnóstico ampla com a finalidade de ajudar o produtor a tomar a melhor decisão, né? Então, essa central de inteligência tem por esse objetivo. Como que vai ser a estrutura da nova empresa, em termos de unidades, profissionais e também o potencial de abrangência no campo brasileiro? Perfeito, Alberto. Assim, nós estamos unindo força de uma empresa que tem um histórico, que é o 3R Lab, bastante interessante na área de nutrição, com uma empresa com quase 5 décadas de experiência nas análises agrícolas, né? Essa soma já traz para a fusão uma presença geográfica bastante interessante, porque a gente já nasce com presença em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Lavras, Goiânia, Chapecó, um trabalho sendo desenvolvido junto com a Fundação ABC em Castro e também junto com o Grupo Union na Bolívia. Então a empresa já nasce com essa soma de presenças regionais diferentes. E a intenção é ampliar para estar cada vez mais perto do produtor, para cada vez a gente conseguir gerar esse diagnóstico com uma velocidade mais rápida, para conseguir tornar o processo de produção dele com tomadas de decisões cada vez mais assertivas e de qualidade. E você, Vitor, alguma consideração? Um ponto para a gente que é muito importante, além da gente trazer as unidades, mais capilaridade, estar mais presente perto do produtor, a gente traz, acho que também uma soma de expertise em inovação muito forte também. Então o 3R Lab ele já trazia uma bagagem em nutrição animal que via sensoriamento, via o NIRS, que isso já era muito consolidado, vinha desde uma parceria americana, então trazia muito conhecimento nisso. Na Ribersolo, ao mesmo tempo, a gente tem um projeto da FINEP, onde a gente é um dos primeiros laboratórios a ter combinação de multissensores em pesquisa e inovação na parte de sensoriamento de solos.
E a gente pluga essas duas histórias agora e acelera um projeto de inovação também muito forte. Então a gente cria uma proximidade perto do produtor, a gente cria muito mais capilaridade com as unidades e nessa estrutura a gente cria um braço de pesquisa e desenvolvimento muito forte para trazer muita inovação também e a gente juntar. Acho que essas décadas que a gente tem de história com toda a energia da inovação, a experiência que a gente teve de outros países para acelerar muito a questão também de futuro. Então acho que isso traz muita combinação de história, inovação e capilaridade, vai levar realmente muita coisa nova para o produtor e é isso que a gente quer levar. Então agora com a fusão das duas empresas, como que fica a questão de portfólio? Considerando o atual, também portfólio futuro, o que vocês estão planejando em relação a isso? E agora também queria que faça um pouquinho sobre essa robustez que ficou esse portfólio de vocês com essa união. Sim, a gente traz a bagagem da Ribersolo muito forte nas análises de agricultura, então dentro disso a gente já tem a parte de análise de solo, mas não simplesmente fazer as análises de rotina que a gente tem, mas a gente já faz, por exemplo, a tecnologia BioAS da Embrapa, que é visando quantificar atividade enzimática de solo, então a atividade biológica dos sistemas, então a gente já evolui muito para a parte de saúde de solo. A gente tem uma série de análises especiais que a gente pode fazer avaliando desde capacidade de retenção de água, e várias partes físicas de solo. Então a gente traz uma bagagem muito forte nisso, com as correlações de análise de tecido vegetal, dos controle de qualidade dos fertilizantes, que a gente faz tanto para as indústrias como para os produtores, toda a parte de análise de água para irrigação, análise de nematóides. E isso a gente traz a bagagem agora do 3R Lab em toda a parte de sensoriamento e nutrição animal, que traz uma fortaleza muito grande. Então a gente tem um portfólio extremamente amplo, desde pecuária, agricultura, desde as análises tradicionais a análises especiais. E com isso a gente traz agora muito forte também essa bagagem do sensoriamento dentro das análises de agricultura. E aí algumas coisas estão na pesquisa e em breve a gente traz comercial aí algumas novidades. Algum complemento? Eu penso que quanto mais análise a gente fizer, e essa fusão vai permitir fazer isso, mais dados a gente vai ter. Quanto mais dados a gente tiver, maior a nossa capacidade de entrar um pouco na análise preditiva para o agricultor ou para o produtor. Então, por exemplo, no 3R Lab a gente já consegue, com base no histórico de análise nutricional, mostrar para o produtor a capacidade, por exemplo, de produzir leite ou carne que aquele alimento tem. E com toda a estrutura que o Reagro tem de equipe capaz de analisar dados, equipe capaz de transformar dados em análises mais preditivas, e somando com a força de todo o banco de dados do Ribersolo e toda a capilaridade que essa fusão vai permitir, nós vamos levar para o agricultor muito mais informação de muito mais qualidade e muito mais regionalizada, para que ele possa tomar decisão comparando a situação que ele está em relação a uma comunidade de produtores, para que ele possa cada vez mais ter clareza dos caminhos a serem seguidos. Está muito claro, então, Fábio, que essa questão de análise de laboratório é um caminho sem volta, considerando aí essa questão da uma pecuária cada vez mais intensiva e também de precisão, a agricultura de precisão, a demanda global, né, de alimentos crescendo cada vez mais. Então, os produtores vão ter que realmente apostar nesse recurso de inteligência para poder ter mais eficiência e competitividade, consequentemente. Sem dúvida nenhuma, né? O produtor precisa fazer um bom diagnóstico para ele tomar a melhor decisão. Quanto mais ele usar os diagnósticos, mais ele vai entendendo da importância e do impacto que aquele diagnóstico tem na sustentabilidade do negócio dele. Então é um caminho sem volta, mas é importante dizer que tem que ser diagnóstico de qualidade, porque informação ruim te leva a tomar decisão ruim. Então tem que ser informação de segurança, informação de qualidade, coleta de amostra bem feita e um processo educacional para que ele consiga extrair desse laudo, desse diagnóstico, ele consiga extrair a informação necessária para ele tomar a decisão dele. Porque o produtor muitas vezes vive a dificuldade dele ter que tomar várias decisões e ele não conseguir priorizar. Um bom diagnóstico ele pode ser muito importante para ajudar o agricultor ou o pecuarista a priorizar o que fazer e qual que é a decisão que gera o impacto, o melhor impacto e de longo prazo. E além disso, você tendo um diagnóstico sequencial de anos ou de meses ou de semanas, você começa a enxergar o histórico de evolução da sua fazenda. E se você tiver isso comparativo com um banco de dados, você começa a poder fazer um benchmarking das melhores práticas. Então, muitas vezes, você começa a aprender com a experiência do outro. A soma disso tudo é a proposta da fusão. E, Vitor, a gente sabe que o agro
evolui continuamente. Então a tendência é cada vez mais produtores contarem com esse recurso de inteligência. Você acredita que no longo prazo, conforme essa utilização de análises de laboratório forem sendo popularizadas e cada vez mais popularizadas, quem não tiver nesse jogo, qual é o risco de perder competitividade até culminar na saída da atividade? Com certeza, Roberto. Eu acho que quando a gente tinha um cenário totalmente de início de uma agricultura, onde a coisa era muito feito, a gente fala no peito, muita coisa era tolerada. Quanto mais a gente passa pelas mudanças climáticas que vão deixando o risco muito maior, o aumento de custos, a cada vez mais essa pressão para deixar os negócios rentáveis, e aí a gente leva como os produtores todos se transformando em empresas realmente agrícolas, em empresas rurais e cada vez mais tendo que fazer o que a gente chama de mais com menos, cada vez mais o diagnóstico vai ser o diagnóstico de alta precisão e o diagnóstico preciso, ele realmente vai ser um divisor de águas em fazer bem feito, em realmente ter a maior eficiência produtiva. Então acho que sem dúvida nenhuma você conseguir usar bem os recursos é um grande divisor de águas para deixar as nossas empresas rurais positivas e lucrativas. E dá para ver que tem muita bagagem por trás desse movimento. Você tem a Ribersolo com 44 anos, o 3R Lab está há uma década, também com uma atuação bastante intensiva, e tem um terceiro ator que é o Reagro, controlador do 3R Lab, também há mais de 2 décadas, 21 anos no mercado, então é muito conhecimento, muita bagagem e expertise que tá em jogo, né, que está nessa movimentação. Como que pode ser resumida as histórias, as trajetórias dessas empresas e todos os marcos, né, que culminaram justamente em tanta sinergia para gerar essa fusão agora? Fala que isso vindo da Ribersolo, meus pais, para mim, são um dos maiores exemplos de empreendedorismo que a gente fala muito hoje. E a Ribersolo, eles fundaram a Ribersolo em 1979, há 44 anos atrás, sendo um dos primeiros laboratórios privados do Brasil. Então eles, para mim, lá atrás, foram o maior exemplo de visão de futuro. E eu acho que a gente vem aqui, com essa fusão, dar início a reescrever essa história com uma nova visão de realmente transformar o que a gente era de laboratório nessa central de inteligência agropecuária. E aqui, com a bagagem do 3R e toda a expertise do Reagro em ensino, acho que a gente cria uma força gigante em realmente conseguir reescrever essa história, trazendo toda a capacitação e transformando a vida das pessoas. E Fábio, estamos falando aí de 3R Lab e Reagro. Qual é o tamanho dessa expertise aí por trás dessa movimentação? O Reagro é uma empresa de educação, né? Então o nosso foco é transformar, né, a vida do produtor através de boas práticas, bons conhecimentos e ferramentas aplicáveis. Que uma característica do Reagro é ser uma empresa focada na aplicabilidade. Nós acreditamos na ciência e acreditamos que somos uma ponte para transformar a ciência em algo assimilável para o produtor, que permita para ele um pronto uso, para que ele modifique a realidade dele a partir do dia zero, né? E nós criamos o 3R Lab há 10 anos atrás para que a gente pudesse ter um diagnóstico para poder aplicar a ciência da forma a trazer o maior resultado e mais rápido resultado para o produtor. Então o 3R Lab nasceu dentro desse conceito educacional, né, de não ser um laboratório que entrega um laudo, e sim um laboratório que desperta o produtor com um diagnóstico bem feito para que ele tenha alto desempenho. Nós já treinamos nessa história do 3R Lab mais de 20 mil pessoas, né, que ajudando o produtor ou o extensionista ou nutricionista, né, a saber o que extrair de um diagnóstico bem feito. E essa tecnologia que a gente trouxe de ponta, né, nós fomos buscar o que tinha de melhor no mundo em termos de diagnóstico. Então o 3R Lab veio dessa onda de conhecimento, essa onda educacional. E quando eu conheci o seu Duda, Dona Regina, Vitor e Marina, eu tive uma grande identidade, porque essa era a jornada proposta por eles, né? De ter um laboratório sério que entregasse um diagnóstico preciso e que ele fosse transformador. Então eu tenho brincado que não é 1 mais 1 para dar 2, né? É 1 mais 1 para dar 1000. Porque existe uma convergência de ideal e os dois focados em transformar um diagnóstico preciso em conhecimento aplicável. Agradeço muito, muito, né, a participação de vocês, a presença aqui no estúdio da DBO. Essa é uma notícia que nos empolga bastante. A DBO tem 4 décadas, né, trabalhando para compartilhar conhecimento no campo. Então, quando a gente vê esse tipo de movimentação, que a gente percebe que vai ter um grande impacto,
né, que vai realmente gerar uma transformação no agronegócio, a gente fica muito feliz de poder compartilhar essa notícia e explorá-la aqui com qualidade. Agradeço muito a presença de vocês e sucesso aí nessa empreitada. Eu que agradeço e convido o pecuarista, né, que acompanha a DBO a aproximar da gente, né, visitar nosso portal e conhecer um pouquinho da proposta de trabalho, né, dessa fusão, né, 3R Lab Ribersolo, e dizer que para nós é uma honra, né, pela referência que a DBO é, e dizer que a gente quer contribuir para o desenvolvimento da pecuária nacional de forma sustentável. Isso aí. Valeu, Roberto. A gente que agradece e realmente é um prazer muito grande estar aqui na DBO e compartilhar essa história que a gente vinha já há 4 décadas e vocês também, então é muito bom e muito gratificante estar aqui e falando toda essa visão de futuro. Obrigado, Vitor. Sucesso. E na descrição desse vídeo você encontra os links do site do Reagro, 3R Lab e Ribersolo para conhecer mais das empresas, conferir o portfólio e todas as soluções que eles têm para o seu negócio. Até a próxima.